Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo de volta aqui à segunda chamada. Oportunidade de ouvir a nossa última conversa de sábado ou ouvir de novo, tá bom? Se você não faz parte oficialmente do nosso grupo e tá aqui, bom, muito legal saber que você tá. Deus abençoe você também. Espero que essa nossa conversa seja também útil para sua vida, tá bom? Hoje a gente encerra a série Manso e Humilde, ela que é tão óbvia quanto necessária. Isso pelo simples motivo que o ponto todo de todos os encontros aqui foi lembrar que Deus é bom. Do porquê Ele é misericordioso, amigo, paciente, alegre e persistente até. E o que isso significa no dia a dia. Se eu tivesse que arriscar um resumo, seria esse. Os cristãos acreditam em um Deus que se importa. Ele não é um soberano indiferente, assentado num trono de graça e glória, uma divindade mimada que exige ansiosamente adoração, e nem uma figura paterna distante ou só disciplinadora. Muito pelo contrário, Deus se faz presente, próximo, para ajudar na terça chuvosa, no domingo vazio, no trabalho impossível e nos relacionamentos quebrados. Então só isso. Parte do nosso objetivo aqui foi perceber como isso deve mudar o jeito que a gente pensa e age uns com os outros. Enfim, eu queria terminar essa nossa etapa repetindo a pergunta de sempre. Quem é Jesus? Qual é o ministério que ele tem ainda hoje? Qual é o cargo que ele ocupa? O que ele faz pelos cristãos? Como você o descreveria? Santo, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, paciente, misericordioso, soberano. Abre comigo, liga a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, os versos 1 ao 2, tá bom? Só 2 versículos. Diz assim: Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se alguém de vocês pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E vou ler de novo, tá bom? Só 2 versículos. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, alguém que nos defende junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E aqui está uma descrição que a gente nem sempre lembra sobre Jesus, ou demora bastante a lembrar. Advogado. Mas espera, se os cristãos estão redimidos, completos, se estão justificados, perdoados de todos os pecados, presente, passado e futuro, se eu pertenço a Deus, sou declarado justo em Cristo, selado com o Espírito Santo, por que os cristãos precisam de um advogado? Por que eu preciso de um advogado? E deixa eu ser sincero aqui, eu sei que ninguém, nem eu, fico lá muito inquieto com essas perguntas. Na verdade, tirando os mais interessados em teologia específica, parece quase que irrelevante. Não sei se você percebeu, mas normalmente eu começo as minhas conversas aqui, mas também na igreja, com todo mundo, com perguntas. Dúvidas reais da vida normal sobre o tema do dia, para que o texto bíblico responda. Parte é para gerar um mínimo de interesse, parte também para lembrar que Deus tem as respostas. Que Ele tem lugar de fala, por assim dizer, nas nossas lutas. Deixa eu tentar então ser um pouco mais prático. Pensa na sua vida. Como que Jesus reage ao canto mais escuro do nosso interior? Aquele que a luz eterna tem brilhado pouco. Seja a dependência do álcool, o temperamento difícil, a ansiedade que consome, as expectativas frustradas, as escolhas ruins, o trauma que insiste em voltar. O mal que eu fiz e lembro muito bem. Os acordos, as concessões obscuras. Quem é Jesus nesses momentos de vazio espiritual? A gente sabe quem é Jesus na vitória do pecado. Mas quem é Ele no meio dele? O que Jesus faz quando eu não faço o que Ele quer? Será que Ele já alcança o chicote? Chama um anjo de canto e já envia para punir? Se eu não faço devocional, Ele faz o meu pneu furar do nada? Ele traz à existência uma doença? A demissão se torna realidade? Ok, deixa eu ser mais específico ainda. O que Jesus faz quando eu brigo com alguém? Quando eu minto?
a grito e ceda a desejos duvidosos? Resposta: Ele é nosso advogado, e isso importa. Talvez uma parte dos nossos sofrimentos insista em existir porque a gente desconsidera essa verdade. Talvez porque a gente leve pouco a sério o pecado. E esse texto fala sobre as duas coisas. Que a gente tem um advogado e que a gente precisa de um advogado junto ao Pai. Desde o começo do livro tem esse apelo para deixar o pecado, né? João diz, e ninguém precisa ter feito seminário para entender. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. O problema é que dizer isso e deixar por isso mesmo é pesado, né? Vai lá, não peca. Ponto. Quem consegue não pecar? Alguém? Quem dentre nós é perfeito? Por pecado, entenda praticar qualquer tipo de mal. Mas aí vem uma continuação. Temos um advogado. A gente precisa de Jesus não só como rei, mas como amigo. Não só sobre nós, mas ao nosso lado. E é isso que o versículo traz. Vamos lá. Algumas traduções aqui, eu citei aqui lendo, trazem a palavra. Temos um intercessor junto ao Pai, temos o advogado junto ao Pai e temos alguém que nos defende junto ao Pai. Qual é a diferença de atuação entre um intercessor e um advogado? O que eles fazem de diferente em uma reunião, em um compromisso? Talvez o melhor jeito aqui seja ver Jesus não como um intercessor, alguém que fica entre as duas partes, mas como um advogado que se aproxima de um dos lados, defende esse lado e atua em favor desse lado. Então o ponto parece ser que a morte de Jesus não é o fim, mas o começo e fundamento de algo que Deus faz pelos seus. Outro ponto, se Jesus permanece ao nosso lado como advogado, quem pode nos afastar dele? O versículo 2 chega a usar o termo propiciação, que é uma ideia de ele pagou a conta. Para lembrar que não existe dívida, consequência, pessoa ou qualquer outra coisa na criação com poder sobre os filhos de Deus. Nós não devemos mais nada para ninguém. Os cristãos estão livres do peso do pecado, da consequência eterna. Eles estão nas mãos de Deus e mais ninguém. E é para isso que serve a defesa de Cristo. É a maneira de Deus nos encorajar a não jogar a toalha. Sim, nós falhamos e falharemos outras 1 milhão de vezes nessa vida. Nós seremos impacientes, glutões, arrogantes, lascivos e tantos pecados. Na verdade, qualquer expectativa diferente dessa sobre mim e sobre o outro é simplesmente loucura. O ponto é que a defesa de Cristo fala mais alto que os nossos fracassos. John Bunyan, o autor do livro Peregrino, resume assim: Satanás tem a primeira palavra, Cristo a última. A vida, ministério, morte, ressurreição e a atuação de Jesus ao lado do Pai é esse lembrete permanente de que você não está sozinho e nunca mais vai ficar. Jesus não morreu, perdoou e disse: te salvei, te espero no céu, qualquer coisa avisem. Não. É Jesus quem cuida da igreja. É Ele quem prepara a morada e nos enche de esperança. É Jesus quem nos ensina que a morte não tem poder sobre mim e sobre você. É Ele quem diz que o que foi não precisa continuar a ser. Os méritos dele, a graça e o poder continuam à nossa disposição. É Deus quem coloca Jesus ao lado dele, porque Ele se importa comigo e com você. Todos precisamos de um advogado, porque a gente segue se destruindo e escolhendo mal. Eu gosto de entender o termo pecado como vandalismo. De como a gente pega as coisas, as boas coisas do mundo, da vida, e faz mau uso. Então Deus deu a natureza, a gente destrói. Trouxe o trabalho e a existência, a gente inventa a escravidão. Nos deu um corpo, a gente arrebenta com a saúde dele. Ele nos cerca de pessoas e, bom, você sabe o que a gente faz uns com os outros. É como se a gente sozinho não fosse capaz de fazer o certo. E nós não somos mesmo. O que a gente faz, normalmente faz, com as nossas falhas, quando nós somos pegos ou confrontados? Quais são algumas das nossas primeiras atitudes depois que nós somos descobertos? Se você convive o mínimo suficiente com as pessoas e se justifica minimamente bem,
Provavelmente, como a maioria das pessoas, não se considera tão mal assim. Porque é isso que a gente faz quando nós somos pegos. A gente minimiza os nossos erros, a gente ignora os nossos erros e a gente prontamente se explica, justifica, de forma a convencer a pessoa que não foi tão ruim assim ou que os motivos que eu tenho para fazer foram perfeitamente legítimos. E é por isso que a gente ou ignora o advogado que nós temos em Jesus ou faz o papel dele de forma torta. Nós agimos como usurpadores de Cristo, defensores próprios, advogados de si mesmo, quando essa é a função de Cristo. Porque nós não conhecemos o nosso advogado, a gente segue se defendendo. Seja você muito bom nisso ou nem tanto, o fato é que todos somos especialistas em sermos autoindulgentes. A gente sempre tem uma explicação para justificar os nossos pecados. Algumas das quais realmente são muito boas, tá bom? As nossas explicações. Mas em muitos casos, deixa eu te falar, não convence quem ouve. A questão aqui é que a queda, o pecado, não se manifesta apenas na prática dele, mas as justificativas que nós damos a eles. Nossos corações caídos são fábricas de aliviar a consciência, de fundamentar escolhas ruins. Sério, quando foi a última vez que alguém disse, você está errado? E eu e você ficamos em silêncio, de coração tranquilo, ouvindo o porquê. Se você for parecido comigo, a essa hora parece que surge um tufão aqui dentro, um movimento de incômodo, braveza e comparação. E ainda tem o outro lado. Tem alguns de nós que não costumam ouvir dos outros que está errado. Que raramente alguém diz. Que raramente alguém corrige. E não é porque a gente não erra. É porque as pessoas não têm coragem de dizer. E isso talvez seja até pior. Esses dias eu li um texto que falava quais alguns sinais de que eu não me arrependi de verdade. O primeiro era, eu não aceito a responsabilidade dos meus erros. Eu sempre tenho uma explicação. Eu sempre tenho uma justificativa. Segundo, era que eu tento controlar as consequências. Eu digo, não, beleza, eu errei, mas vamos deixar por isso mesmo? Então você faz assim, eu vou por aqui. E o terceiro era que rejeita a disciplina. Eu erro, mas vamos deixar por isso mesmo. Não preciso pagar nada, não preciso corrigir nada. Vamos manter assim. Sinais de um falso arrependimento, eu não me arrependo, porque eu não aceito a responsabilidade dos meus erros. Eu tento controlar as consequências e eu rejeito qualquer tipo de disciplina. Porque a gente não conhece o nosso advogado, eu me sigo considerando inocente. A gente pensa muito nos perdidos quando fala de pecado, mas são os cristãos que precisam de um advogado. 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. É João escrevendo para cristãos. E vocês, se nós dizemos que não pecamos, a gente mente. O que você sente quando alguém olha no seu olho e diz, você é pecador? Porque uma coisa é ouvir sentar na cadeira lá de 200 pessoas, alguém lá na frente dizer, o ser humano é pecador, nós somos pecadores, não há nenhum justo. Outra coisa é ouvir de alguém que você sabe que é tão bom e ruim quanto você, olhar no seu olho e dizer, você é pecador. Porque apesar da gente concordar, os cristãos, né, concordarem com isso em um nível mínimo, a gente ainda fica muito incomodado. Por quê? O que João está dizendo aqui é que cristãos pecam. Todos. A questão é o que a gente faz com isso. Uns preferem viver na ilusão de que nós não somos assim. O que leva as pessoas a muitas vezes super reagir quando falham com eles. E cedo ou tarde vão sair de igrejas, brigar com o cristianismo, porque lá só tem gente ruim. Quando a gente rejeita essa realidade de se reconhecer o outro como pecador, o caminho da frustração. É olhar para a igreja, sair de lá e dizer lá só tem gente hipócrita, ruim, pecadora. Deixa eu te adiantar. É verdade. É verdade. Se afastar de uma igreja porque lá tem gente ruim, dizer que uma igreja não é boa porque tem pecador, é a mesma coisa que ir na academia e reclamar que lá tem gente fora de forma. Esse é o ponto todo de conhecer mais a Deus, de ser exortado, ler a Bíblia, ouvir pregação, cantar música.
ser aconselhado. Não é deixar de ser pecador, porque isso a gente não vai conseguir nessa existência. Mas diminuir o poder e a influência do mal pelo poder de Deus. Para continuar a ser transformado pelo Espírito. E isso não vai acabar nessa vida. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Às vezes, eventualmente alguém chega para mim para falar de algum jovem. Normalmente não deixa a pessoa terminar de falar, né? Porque o princípio da comunicação direta, se você viu alguém fazer alguma coisa, vai com a pessoa. Mas eventualmente alguém chega para mim e fala, tem gente lá na sua igreja, jovens, fulano de tal tá fazendo isso. Antes até de eu conseguir interromper. Ou tem gente lá que tá meio mal, hein, Daniel? E é o que eu sempre respondo, sim. Sim, nós temos pecadores. Essa é uma perspectiva realista sobre quem nós somos. E as pessoas que a gente convive e serve. Não é fazer pouco caso, pecados é assim mesmo, é uma fase, vai passar. Mas também não é super pesar a questão de dizer eu esperava que fosse diferente. Eu esperava que a gente sempre acertasse, respeitasse o próximo, amasse todo mundo. Não mentisse. Não fizesse tantas coisas ruins. Eu acho que eu falei aqui em algum dos últimos encontros. Mas se você espera que seu amigo, amiga, marido, mãe, etc., sempre acertem com você, comigo, a gente está na religião errada. Ou entendeu a certa do jeito errado. Porque nós não conhecemos o nosso advogado, a gente continua a agir como promotores de Satanás, acusadores de irmãos e irmãs ao nosso redor. Se a nossa missão mais fundamental é ser como Jesus, certamente há espaço para agir também como agentes da graça, que humildemente dizem, você errou. E consoladores que hão de lembrar, há perdão em Jesus. Deus redime isso também. O que a gente não pode ser é ombudsman, sommelier da salvação alheia, sempre dizendo o que o outro deveria fazer ou deixar de fazer, baseado na minha opinião e timing. Nem Jesus, quando Zaqueu deixou de roubar, disse, não fez mais que obrigação. Agora só falta ser um marido decente, decorar as bem-aventuranças, servir na igreja e trocar de emprego. Jesus fica ao lado dos pecadores. E a gente gosta de se colocar do lado de quem pensa que não peca. Porque nós não conhecemos o nosso advogado, a gente vive ansioso em tentar nos explicar para Deus e o mundo. Veja, se Jesus é o nosso advogado, Deus o nosso vingador, o ideal seria reconhecer os erros, denunciar as injustiças e deixar na mão deles. Se eu entendo que Deus está comigo, eu posso descansar, mesmo que falem mal de mim, mesmo que me acusem falsamente, puxem o meu tapete, machuquem o meu coração e abalem o meu espírito. Eu posso invocar Deus como meu vingador. Deixar que Ele faça justiça. Eu não preciso explicar, eu só devo me arrepender quando eu falhar. E se a gente nunca mais precisasse defender, porque ninguém menos que Jesus se comprometeu a fazer? E se a gente tivesse um advogado capaz de montar uma defesa muito melhor do que eu jamais seria capaz? Nós estaríamos livres. Livres da necessidade de se defender, de fazer marketing pessoal gospel. Não é à toa que o mundo está cheio de gente que mesmo tendo tudo, entre aspas, depois de conquistar muito, está lá escalando uma montanha. É porque a gente sabe que o que a gente faz não é suficiente para dar valor a nós mesmos. Para defender nosso valor, a gente continua a apostar e fazer coisas cada vez maiores para provar valor uns para os outros. O versículo 1 diz isso. Diz que eu posso deixar o meu caso para ser defendido por Cristo, o único justo. John Bunyan continua no livro dele dizendo: Cristo deu por nós o seu sangue, mas isso não é tudo. Cristo, como capitão, venceu a morte e a sepultura por nós, mas isso não é tudo. Cristo, como sacerdote, intercede por nós no céu, mas isso não é tudo. O pecado ainda está em nós e conosco, e se mistura com tudo que fazemos, seja religioso ou civil. Nas nossas casas, lojas, comércios, as nossas camas, todas estão poluídas pelo pecado. O diabo, nosso adversário dia e noite,
conta as nossas más ações ao nosso Pai, insistindo para que sejamos deserdados. Mas o que deveríamos fazer se não tivéssemos um advogado? Se não tivéssemos quem pleiteasse a nossa causa? Se não tivéssemos alguém que pudesse prevalecer e que executasse fielmente esse ofício? Ora, deveríamos morrer. Mas desde que fomos resgatados por Ele, devemos colocar a nossa mão sobre a nossa boca e ficar em silêncio. Reconhecer Jesus como nosso advogado junto ao Pai é sobre ter paz. É silenciar toda e qualquer voz que diga que eu preciso fazer mais, explicar mais, para ser mais amado por Deus. Para encerrar o nosso tempo aqui, eu não quero te cansar nunca. O texto aqui tem Jesus nos convidando a ter um santo equilíbrio. Certamente alguns de nós ficam um pouco descontentes e até confusos, porque de um lado rola não pequem, e do outro, você pecar. Se você pecar, olha, Jesus está com você. Os mais rígidos gostam da primeira parte, mas não se sentem tão confortáveis com a segunda. Outros olham para o não pequem, já jogam as mãos para os céus e dizem não tem como. Mas logo na sequência são consolados pela ideia do advogado. O caminho de Deus é levar o pecado a sério. É fazer tudo o que eu puder para não se misturar com ele, para não praticá-lo, inclusive correr, tá bom? 1 Coríntios 6,18. Ao mesmo tempo que nos encoraja a nunca se render. A ideia aqui é evitar aquele espírito de eu já errei muito. O que adianta? Então eu vou lá e faço o que eu sei que não é certo, mas pelo menos me satisfaz. Bom, Jesus não desiste dos seus filhos. E nem você deveria. O texto aqui é alguma coisa do tipo: quem julga estar de pé, cuidado para que não caia. Mas se cair, eu vou te ajudar a se levantar. Deus não é um pai mesquinho que tem prazer em dizer: eu te avisei. Nem um avô negligente que faz vistas grossas. Eu não sei se você já percebeu, mas eu normalmente evito falar a palavra você em qualquer situação de igreja. Desde o culto, a escola bíblica, pequeno grupo ou conversas pessoais. Porque eventualmente quando eu falo você, ou alguém fala você, pode parecer que a gente não tem as mesmas lutas, que eu sou alguém falando da posição que já venceu tudo e estou aqui para te ensinar. Não. É por isso que eu evito. Mas deixa eu abrir uma exceção, tá bom? Se você está à deriva, se você sabe que está errando, está pecando, e seguindo em frente, com gente que te ama dizendo vamos por outro caminho, e nada acontece, considere esses versículos como um aviso. O pecado está te destruindo, e talvez você não esteja percebendo. A ideia aqui não é fazer terrorismo gospel, cantar aquela musiquinha infantil terrível, que é se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Que certamente você é capaz de perceber que existem muitas pessoas convencidas do Evangelho, mas que não são convertidas pelo Evangelho. Gente que reconhece valor na pregação, vê muita beleza no amor de Deus, mas isso nunca de fato chegou a transformar, e muito menos salvar. Talvez parte da sua insônia, ansiedade, vazio existencial, carência, irritação sejam resultado da distância que você tem procurado manter de Deus, mesmo que viva dentro de uma igreja. Deus não vai a lugar nenhum, mas a gente tem tendência a virar as costas e trazer a mão de volta. É possível que eu me considere um filho de Deus, sem de fato ser. E esse é o tipo de verso que é preocupante nesse sentido. Porque ele diz, aqueles que insistem em pecar não são de Deus. Quem vive no pecado não tem parte. Talvez até por falta de convivência com a igreja, você talvez nem saiba que o que está fazendo é ruim. Mas ainda assim, essas coisas estão acabando com você. E ainda que nunca seja tarde demais para a graça de Deus, às vezes é tarde demais para desfazer traumas.
restaurar plenamente alguns relacionamentos e até o próprio corpo e mente. Por outro lado, se você é alguém que tem sofrido, tem dormido mal, está mergulhado em ansiedade por conta de erros reconhecidos e consequências sofridas, a palavra de Deus diz que Jesus está com você. Que mesmo que te acusem, a dor venha e a dúvida consuma, você não está sozinho e nem vai ficar. Queria encerrar aqui o nosso tempo do jeito que a gente sempre encerrou, com 3 direções. Primeiro, descanse. Sendo você um filho de Deus, alguém que reconhece os próprios pecados, confia no sacrifício de Jesus, é habitado pelo Santo Espírito. Deus está com você. E não tem coisa melhor nessa vida. Pode nem sempre parecer. As trevas por vezes são espessas e os dias difíceis. Mas Romanos 8, 38, 39 nos ensina. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Descanse. Se recolha aos braços de Deus e diga: Senhor, socorro. Eu não consigo mais. Eu estou cansado. Jesus, por favor, me defenda. Deus, por favor, me dê descanso. Porque eu sei que vocês têm isso para mim. Descanse. Descanse na advocacia de Jesus, na defesa que Ele faz por nós. Se lembre que não existe poder que seja maior que Ele. Nada que não possa nos afastar dele. Segunda direção aqui. Acorde. João ele vai um pouco mais longe e ele é um pouco mais duro. Diz assim: aquele que comete pecado é do diabo. E no versículo 9: ninguém nascido de Deus comete pecado, porque a natureza de Deus permanece nele. O pecado é sério, muito sério, porque ele sugere que nós temos a natureza de Satanás e não de Deus. Ainda que esses versos sejam muito bonitos, que eles ofereçam, que venham oferecer descanso para a nossa alma, eles também fazem questão de mostrar uma luz amarela. Cuidado. Cuidado. O pecado destrói e ele engana. Ele pode até me fazer acreditar que eu sou de Deus, não sendo. Que a minha entrega, que o meu vício, podem servir de alerta do fato que eu não sou dele. Ou ainda, senhor cristão, fique atento, porque essas práticas não são dos filhos de Deus. Por último, comunique. Fale. A palavra final do texto é que a gente não deve guardar esse consolo apenas para nós. Termina dizendo: e ele não é a propiciação apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Ninguém que desfruta do perdão de Deus pode se contentar em monopolizar isso para si mesmo. Ele pode salvar qualquer um. Existem outras ovelhas espalhadas pelo mundo. E a nossa missão, ainda que não seja salvar ninguém, porque nós não temos essa capacidade, nós podemos ser muito úteis em fazer com que as pessoas descubram logo Jesus. Porque um dia a menos entregue à própria carne, um dia a menos desconhecendo Jesus, é um dia a mais ao lado dele. É um dia a mais desfrutando da advocacia dele, da defesa dele por mim e por você. E é isso que a gente pode oferecer de melhor para as pessoas. Venha, acredite, tenha Jesus ao seu lado. É isso. A gente se vê.